Vamos falar de assunto sério agora, um assunto que precisa ser falado, que é o acolhimento ao luto, principalmente em datas específicas. A gente vai falar sobre reação de aniversário. A gente tem aí no próximo domingo, Dia dos Pais, que é uma data muito importante para muitas pessoas, e também no sábado a gente completa aí o primeiro ano do acidente do avião da Voepaz, aí que vitimou 62 pessoas. Melhor pessoa para falar sobre isso não tinha, Deise Rosa. Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Especialista em luto. E reação de aniversário é algo muito presente para as pessoas enlutadas, né? Para quem não sabe, o que é explica isso, um pouquinho, né? O que é isso? Bom, reação de aniversário é o termo que a gente utiliza para todas as datas que mexem novamente com o seu luto. Primeiro, o que é luto? Luto é tudo aquilo que tem um vínculo e esse vínculo é rompido. Eu tenho um vínculo com um animal, eu tenho um vínculo com um objeto, eu tenho um vínculo com uma pessoa, e aí este vínculo é rompido. E aí me causa uma dor emocional, me causa um pesar. Independentemente de morte? Independentemente de morte. Por exemplo, eu posso trabalhar numa empresa que eu gosto muito, daí eu sou demitido. Eu entro num processo de luto. Você tem saudade de quando você era criança e que você olhava, por exemplo, para qualquer objeto como esse celular e achava que isso aqui era um avião e fingia que isso aqui era um avião? Uhum. Isso não existe mais em você, morreu. Houve um rompimento. Você pode sentir, puxa, que saudade do meu tempo de criança, enfim. Então, a gente tem lutos necessários na nossa vida e lutos que a gente não gostaria de viver e que a gente acaba tendo a experiência desse processo. E aí, a gente precisa olhar para dentro, trabalhar aqui dentro as emoções para conseguir continuar apesar deste luto. E reação de aniversário não é necessariamente aniversário data de morte ou data de vida em si, que mesmo sendo também, mas são todas aquelas reações que, independente de quanto tempo ocorra, vêm as emoções de uma forma consciente ou não. O que eu quero dizer com consciente ou não? Por exemplo, nós estamos agora na data do Dia dos Pais, é uma data comemorativa, onde muitas pessoas não têm o pai enquanto presença, muitas pessoas não têm, muitos pais não têm o filho também, e enfim, e aí vem a data e um pesar com esta data. É um peso, é vivenciar isso, é dolorido, então isso é uma reação à data. Porque no Dia dos Pais a gente se reunia, meu pai gostava disso, daquilo. Exatamente. E aí, agora de repente, eu não tenho ele... mais. E eu preciso vivenciar isto. E aí a gente tem, o Natal, a gente tem o Dia das Mães, a gente tem a data de aniversário da pessoa que estava aqui, a gente tem a data de morte dessa pessoa. Então, são datas e assim, eu estou indo bem, estou indo trabalhar, consigo seguir a minha vida, fazer alguns novos projetos, vem a data. Caio. Dá aquela melancolia, aquela depressãozinha. Me dá aqueles sentimentos, são sintomas depressivos e não depressão doença, onde eu fico mais recluso, eu olho, aquilo dói. Independente se passou 1 ano, 10 anos, 20 anos. É claro que o primeiro ano é sempre mais difícil, por quê? Porque é a primeira vez que a gente passa por cada data. E são várias primeiras vezes, são várias primeiras vezes, Então, são várias, inclusive, sem data, É a primeira vez que eu vou naquela igreja sem aquela pessoa. Nossa, é a primeira vez que eu sento naquele restaurante comer aquela comida que a gente gostava sem aquela pessoa. É a primeira vez que eu viajo. Então, assim, é cheio de inúmeras primeiras vezes. E aí, ter que dar conta disso é muito difícil. Então, assim, é claro que as primeiras datas, elas serão mais difíceis. E vou te dizer até por quê, Murilo, assim, mais do que a própria data, é o que antecede a data. Nós estamos numa semana que antecede uma data do Dia dos Pais, por exemplo, e para muitas pessoas é a primeira vez que elas estão passando sem o seu pai, ou sem o seu filho. Então, às vezes a pessoa tem a sensação de que ela não vai conseguir sobreviver àquela data, de que ela não sabe como que vai chegar, ela tem medo de como ela ficará naquele dia, no domingo. E aí, esse medo que antecipa aumenta o nível de ansiedade, de angústia, de tristeza, tudo mais. E muitas vezes a gente escuta muitos enlutados falando assim, chega o próprio domingo, acaba fazendo uma coisa ou outra, vou cozinhar, ou vou fazer não sei o quê, eu vou naquele restaurante, ou muda a rotina, ou vou fazer uma outra coisa. E quando se dá conta, o dia passou e eu sobrevivi.
Ufa, eu sobrevivi ao primeiro dia, né, dos pais, eu sobrevivi ao primeiro Natal, eu sobrevivi Foi até ao primeiro... menos do que achou Foi que até, seria. porque eu achei que ia ser tão monstruoso que eu até sobrevivo com. É claro que isso não é uma regra para todo mundo, para alguns acaba sendo realmente um dia extremamente difícil, monstruoso, e tá tudo bem quando eu falo desse monstruoso no sentido de dolorido, e assim, e a gente não precisa ficar bem o tempo inteiro. E até isso, assim, de olhar para o luto é entender que a dor está aqui. Mesmo a gente vivendo numa sociedade do espetáculo que ensina que a gente tem que estar sempre sorridente, feliz e contente, isto não é assim para ninguém. Ninguém é feliz e contente o tempo inteiro, mesmo que isso seja vendido culturalmente. Então, que sim, que às vezes a gente vai ter dias bem difíceis em que eu tenho que me silenciar, chorar, se for necessário, se eu sentir vontade, ouvir aquela música, ver aquele álbum de foto, me conectar com a tristeza. Eu sempre falo, né, olhe para a tristeza, não more nela, mas olhe para a tristeza. Porque quando a gente não olha para a tristeza, porque a gente sabe que vai doer, a gente enfia ela embaixo do tapete. Isso que eu ia falar, porque tem gente que não vai se conectar com essa dor, né? Até nesse domingo mesmo que você deu o exemplo, talvez fez um monte de coisa para não pensar. Para não pensar. Mas quando eu faço, vamos lá, tem uma diferença aqui. Eu vou me entupir de coisas no meu domingo para não pensar, porque esse é o jeito que eu entendo que é o jeito que eu consigo sobreviver. Mas isso é consciente, ok? Ok. Até aí, ok. Ok, eu escolhi passar este domingo trabalhando, fazendo várias coisas, fazendo faxina na casa, porque eu não quero focar. Eu tenho consciência disso, mas eu sei, quando eu tenho consciência disso é porque eu sei que está ali dentro. É diferente de, por exemplo, não, eu tô ótimo, mas eu entro dentro de uma garrafa. Eu tô ótimo, mas eu me afundo em cigarro, em drogas, em coisas que me prejudicam para fingir que tá tudo bem. Aqui temos a dor tentando ser colocada embaixo do tapete. É a fuga mesmo. É a fuga mesmo. Tanto é, Murilo, que isso, assim, são dados que preocupam em relação à saúde mental. Por que nós estamos falando tanto de saúde mental, olhando tanto para a saúde mental? Porque estamos percebendo a necessidade da fala, da conexão com as suas emoções, do pensar sobre o que eu estou sentindo, de olhar para dentro, principalmente do universo masculino. Por quê? Porque nós, mulheres, eu posso chegar na casa da vizinha, tomar um chimarrão e falar, porque hoje, blá, 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 ai, pronto, passou. Mas na nossa cultura os homens não são autorizados a ir na casa do amigo para falar das dores. O máximo que o amigo vai falar é, complicado. Quer mais uma? Vamos beber? Né? Porque não sabe, não é porque é maldade, não sabe porque não foi nem treinado a falar, a ouvir, a dizer, pode dizer o que você está sentindo, né? Então, quando a gente fala de saúde mental, e aí o luto entra nisso, porque muitas vezes os problemas de saúde mental são de lutos mal elaborados. Lutos que vão sendo enfiados embaixo do tapete, como se estivesse tudo bem, e chega uma hora que estoura. E aí, quando a gente fala do Dia dos Pais, nós estamos falando de muitos homens que não tiveram boas conexões com seus pais, mulheres também, mas a gente também está falando de muitos homens que não têm os seus filhos. Entende? Então, são muitas dores do masculino, mas esse homem, ele é forte, homem não chora, homem tem que ser... E assim, não, meninos... chorar não é coisa de mulherzinha, chorar é coisa de humano. E eu não vou me cansar de falar isso, porque a gente tem que acabar com essa história de que homem tem que ser forte o tempo inteiro, de que homem não chora. Não, o homem chora sim, e tá tudo bem se emocionar, e tá tudo bem se conectar com essa dor. E é como se o copo estivesse transbordando, e quando eu falo sobre a minha dor, eu esvazio um pouco. Ufa, e aí eu aguento um pouquinho mais. Aí eu esvazio mais um pouco, eu aguento um pouquinho mais. E assim a gente vai conectando com as nossas emoções todas, porque quando a gente fala de emoções, são as agradáveis e as desagradáveis, que a gente não consegue escapar delas. Nesse dia, muita gente vai abrir o celular, vai rolar o feed, vai ver foto de todo mundo com o pai. Famílias felizes. Nossa, comercial de margarina e tudo mais. Se dói, eu pego isso aqui, o que eu faço? É importante que eu compartilhe ali a minha dor ou eu fujo disso aqui também? Eu acho que não tem uma resposta pronta. Eu acho que vale a pena se fazer essa pergunta. Eu vou dar conta de ficar rolando
a felicidade dos outros? Porque vai ter. Claro que vai ter. Até porque, para que eu estivesse aqui, eu precisei de um pai e de uma mãe. Para que você estivesse aqui, precisou de um pai e de uma mãe. Então, todos nós, gostando ou não gostando, temos uma história com um pai e com uma mãe. A gente sabe que, culturalmente, a mãe é aquela que é muito mais presente, aconteça o que acontecer. Os pais, nem sempre. Né? Porque também, infelizmente, a nossa cultura está mudando, ainda bem, está trazendo esse movimento de o quanto é bom ser pai. Mas isso nem sempre foi assim. Era só o provedor e a mãe que criava. Ele era aquele que tinha que ser o provedor. E aí, assim, se eu venho de um pai que escutou isso, de um avô que escutou isso, de um bisavô que escutou isso, quantas dores esses homens que vieram também sentiram, quantas ausências do masculino eles também tiveram. Então, assim, por isso que eu digo que é uma mudança de passo de formiguinha, onde os pais estão vendo a necessidade hoje de, sim, desmarcar um compromisso para ir lá na apresentação da escola, porque aquilo vai fazer uma diferença gritante na vida do filho dele, né? Mas ainda é um passo de formiguinha. Então, quando a gente fala desse dia, né? Eu vou dar conta de ficar olhando. Se você perceber que comecei e aquilo me deu um ruim, sai. Pela sua saúde mental. Por quê? Porque ciúmes não é ciúmes a palavra, né? É inveja e raiva. São emoções que nós temos e não conseguimos fugir dela. E sim, a partir do momento em que, vamos supor, no caso do luto, por exemplo, eu não tenho mais meu pai aqui, ou eu não tenho mais meu filho aqui, e você tem, é natural que eu sinta uma inveja. Porque o que é inveja? O outro tem algo que eu não tenho e eu gostaria de ter. E isso é humano. Entende? Então, assim, é natural que essa emoção ela apareça. Isso não me faz uma pessoa maldosa. Me faria maldosa se eu desejasse também que o seu pai acontecesse uma coisa com ele, ou coisa parecida. E não, mas você tem algo que eu não tenho, eu gostaria de ter. E se isso vai me causar, e é uma emoção desagradável de sentir, se está me fazendo mal, por que eu vou ficar cutucando a ferida? Então, nesse dia, saia das redes, se for necessário. E falando, né, nessa outra questão, a gente tem a história aí do avião, né, da queda do avião da Voepar, 62 vítimas. O que a gente consegue na história que a gente vai trazer agora, que é da Ana Redivo, né, que foi uma das vítimas, nutricionista bem conhecida aqui na nossa região. Ela estava, né, no avião, estava indo, inclusive, comemorar o aniversário e tudo mais. E além de completar um ano agora, no próximo sábado, no domingo é o Dia dos Pais e na semana que vem seria aniversário dela. Então são 3 datas aí juntas, né, Daisy? Muito pesado. E com toda gentileza, a dona Elizabeth Redivo, mãe da Ana, ela gravou um vídeo pra gente, ela tá lá no estado de São Paulo, onde várias famílias, né, das vítimas farão umas ações e tudo mais. E ela gravou um depoimento pra gente contando, né, como tem sido esse um ano, né, em meio ao luto que ela e outras 61 famílias têm vivido aí nesse tempo. Roda. Então, um ano já, que pra mim é um dia, é hoje. O tempo passa rápido para quem tem seu dia a dia, normal, que segue, né? Mas para nós, para mim, mãe, e para nós, familiares, o tempo parou naquele dia. É uma realidade que todos os dias, quando a gente tem consciência que o tempo vai passando e ela não está mais aqui, ela não está mais nos domingos lá em casa, ela não está mais nos almoços de família, ela não está mais cogitando festa, organizando a família, reunindo todo mundo, que era o que ela mais gostava. Para mim, ela está viajando ainda, que ela gostava muito de viajar, não tinha medo de viajar de avião, não tinha medo de explorar coisas novas, lugares, enfim. Então, para mim, a minha vida se transformou de lá para cá. É um outro aprendizado, é muita saudade. Todo dia a gente luta com esse pesadelo, que infelizmente é uma realidade. Para o pai, então, nesse Dia dos Pais,
que sempre vai ficar marcado, que sempre vai ser próximo ou até no dia, o aniversário dela, dia 12, que ela estava indo para os Estados Unidos justamente para comemorar o aniversário dela, que ela gostava de comemorar o aniversário dela. Com tanta energia, com tanta força de vida, com vontade de viver. Viveu intensamente, vivia intensamente, sempre desde pequena. E a gente não conseguia entender como ela era tão intensa, não deixava para depois, e inclusive falava para as pessoas, não deixe para depois, seja feliz hoje, que é o que ela postou em 12 de maio no Instagram dela. Então, assim, eu acho que uma mãe jamais poderia passar por isso, porque é um pedaço da gente que vai embora, mas ao mesmo tempo o amor está aqui todo dia no nosso coração, para sempre, para toda a eternidade. Mas é um vazio, é um buraco, é uma vida diferente que nunca mais vai ser normal, que a gente tem que lutar todos os dias, aprender o que Deus quer de nós, né? Por que isso aconteceu? Talvez porque ela tinha planos lá, né, com ele melhor do que aqui. E é um novo aprendizado. E hoje nós estamos aqui, eu estou em Campinas, porque sábado tem a homenagem de 1 ano, que vai ser em Vinhedo, né, que a gente está organizando, para que isso também não fique no esquecimento, né? Porque para nós todo dia é vivo dentro da gente. Então a gente vai passar esse momento com os outros familiares, fazer as nossas homenagens e tentar continuar, né? Continuar vivendo, continuar seguindo a vida, conforme dá. É um dia de cada vez, é uma semana de cada vez, é um mês de cada vez, é um ano de cada vez, mas não há tempo que vai passar para nós. Nem o tempo vai curar. Eu acho que isso é uma dor eterna, é para toda a eternidade, do tamanho do nosso amor, do tamanho do meu amor por ela, que é eterno e infinito. E essa falta para mim vai ser eterna e infinita também. Obrigado, dona Elizabeth Redivo, mãe, então, da Ana. Deise, forte, né, a gente escutar, e a Elizabeth representa, né, nessa fala, a dor de 62 famílias. Quando tem esse luto coletivo, ele não sei se está certo ou errado, mas é mais fácil de vivenciar por estar compartilhando com as outras pessoas que entendem o que você está passando, ou independentemente essa dor, né, vai ser de cada um? Ah, que pergunta difícil, Murilo. Porque depende muito de cada pessoa, né? Quando a gente pensa em luto coletivo, e quem é da nossa região, nem só da região, do país inteiro, né? Mas aqui em Cascavel foram dias que Cascavel parou, onde você conseguia escutar até a mosca, de tão silêncio interno, inclusive das pessoas que não conhecem. Isso é um luto coletivo, né? Eu não necessariamente conheço aquelas pessoas, mas eu me sensibilizo por aquela dor. E aí, claro, algumas pessoas são mais próximas, então vai tendo um nível de proximidade. Alguns enlutados, eles chegam às vezes até a verbalizar que quando ocorre nesse processo do coletivo, não é uma escolha, né? Lembrando que não é uma escolha, mas quando ocorre esse coletivo, se sentem amparados para buscar por justiça que talvez sozinho eu não buscaria. Tá? Então, existe este up no sentido de estarmos juntos. Porém, já tem aqueles enlutados que já olham para isso e pensam: eu queria que a minha dor fosse olhada e não a dor tua. Então, vai muito de cada personalidade, de cada jeito de ser, porque dor, ela não é igual para ninguém, né? O Murilo vai sentir de um jeito e vai expressar de um jeito. A Deise vai sentir de um jeito, expressar de um jeito. E quando a gente fala no processo do enlutar-se, não existe um jeito certo. E é isso que, quando a gente trabalha a questão da educação para a morte, é um pouco nesse movimento de entender que não tem, você tem que
Não no processo do enlutar-se, ninguém tem que nada. Você tem que falar, ou você tem que chorar, não tem que. Cada um vai reagir de um jeito. E quando a gente observa isso claramente no luto coletivo, como por exemplo desse, onde tem várias famílias, nós temos famílias super envolvidas na busca, na causa, né, e estão lá em São Paulo, e famílias que não querem. E alguns da mesma família, que tem aqueles que querem estar e aqueles que precisam ficar mais no silêncio. E é sobre isso, essas diferenças na forma de lidar. Até porque cada um que tinha contato, por exemplo, tem uma forma de vivenciar a sua dor. Então, eu entendo que é um ano de saudade, é um ano de incógnitas, é um ano de revoltas, é um ano de buscar por justiça, é um ano de mesmo tendo a justiça, a gente não conseguir trazer pessoas tão queridas de volta, mas ao mesmo tempo evitar que outras situações como essa ocorram. Então, são inúmeros fatores envolvidos e todos com muito pesar, com muita dor, com muita saudade, com muitas ressignificações, porque é isso. O continuar, apesar da ausência, é fazer as coisas pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. É o tentar, cada dia, me descobrir quem eu sou. Porque quando a morte bate na nossa porta, seja de forma coletiva ou individual, a gente se vê do lado de dentro. E essa é uma situação que muitas pessoas falam, né? Assim, nossa, o mundo lá fora continua sorrindo e eu tô aqui nesta dor. E só que eu também gosto de lembrar assim que talvez ontem eu estava sorrindo lá fora enquanto outros estavam aqui dentro na dor, porque a vida faz esse processo de ciclos, né? Então o estar vivo é que precisa ser olhado e como a gente continua, apesar do luto, da saudade desse pai, do Dia dos Pais, da saudade dessas pessoas que não estão mais aqui, olhando para esse amor que é eterno e amor não morre, e principalmente também os outros amores que estão aqui e que um dia também poderão não estar. Muito obrigado, adorei. Obrigado pela partilha. Obrigada. Até.